gente começa agora mais um podcast FENIG com o presidente da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, Miguel Ribeiro, aqui do meu lado. A gente vai conversar hoje com o diretor do Parque Histórico e Arqueológico da Velha Iguaçu, Marcelo Reis. Ele também é biólogo, turismólogo e estudante de medicina veterinária, fundador do Instituto de Proteção Ecológico de Iguaçu, instituição que vai ter um perfil de escola ecológica, baseada em 4 bases distintas: as questões animais, da floresta atlântica, as histórias da Baixada Fluminense e emergências climáticas. Na conversa de hoje, a riqueza histórica, cultural e ambiental de Nova Iguaçu. E a gente começa, né, Miguel Ribeiro, esse papo ótimo com o Marcelo Reis. É isso aí, é com muita satisfação que levamos aos nossos espectadores esse tema que é de muita importância para o desenvolvimento de Nova Iguaçu. A gente sempre começa, Marcelo, aqui pedindo aqui que as pessoas falem um pouco da sua história, da sua trajetória, a origem, o que faz na vida, o que te trouxe até aqui nessa pauta. Poxa, Miguel, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer muito grande. A gente poder contribuir com a nossa cidade, que a gente ama tanto, é tão importante, né? Verdade. E então, eu estou ali na região do Tinguá há 32 anos. Desde a primeira vez que eu fui, me apaixonei por aquele lugar. E falei, pô, a casa em que eu moro naquela época eu queria transformar em pousada, porque via, lógico, todo o potencial que a gente tem na região, né? E aí fizemos lá vários grupos. Fizemos um grupo, montamos uma associação de produtores rurais. E aí, por conta da Associação de Produtores Rurais, uma época, em 2004 mais ou menos, fomos procurados. Eu sempre trabalhei com eventos. Fomos procurados pelo grupo lá de Tinguá que queria fazer a primeira festa do Aipim. Isso quando? 2004. 2004. O prefeito era Mário Marques, na época. Me lembro. E aí um elo grande com Dona Maria Luísa, sempre muito minha amiga, e fui conversar com ela sobre essa situação, e na época ela falou, poxa, Marcelo, nem sabia, porque a minha origem, eu comecei a trabalhar com 13 anos com minha família, meus pais. Você é de onde? Eu sou daqui mesmo. Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu. A casa dos meus avós é ali na Coronel Francisco, era ali, né, na Coronel Francisco Soares, onde hoje eu tenho meu horto ali na esquina, com a Via Light, e aí depois de tantos anos eu voltei praticamente para onde eu nasci, né? E a casa dos meus pais era em Mesquita naquele tempo, Mesquita era Nova Iguaçu, e ali a gente se criou. Mas essa questão da natureza sempre foi muito forte para mim. Ela é muito forte, eu não lembro um dia da minha vida sem estar envolvido com a natureza, com planta, com animal, e hoje, graças a Deus, Deus me abençoou, eu vivo disso, com jardinagem, paisagismo, fiz faculdade de biologia na época, o meu sonho na época era fazer veterinária, mas naquela época tudo era muito difícil, só tinha na rural, integral, eu trabalhava com a minha família no comércio, então o comércio você sabe muito bem como é que é. E aí fiz biologia e agora, depois de burro velho, estou fazendo veterinária. Mas está satisfeito? Feliz da vida. Que legal, né? Até porque... O mais importante de tudo é a gente fazer o que a gente ama, né? Eu consigo ajudar muito essa causa animal envolvendo a universidade, envolvendo os alunos, professores. E esse leque que vai dando a gente do conhecimento das relações humanas, né? Que você vai conhecendo tanta gente... que às vezes a ajuda não é a financeira, mas a ajuda é uma indicação, leva lá, tem isso aqui, tem uma medicação aqui, enfim, tem um veterinário que possa dar uma olhada gratuitamente, que tudo é um gasto absurdo. Claro. Né? Não, cuidar do animal não é barato, né? Se quiser cuidar com carinho, né? Com atenção, né? Hoje porque você se envolve emocionalmente, né? O animal acaba virando membro da família, né? Hoje, então, juridicamente já é, né? Já é. Já é, até juridicamente, né? É verdade. Marcelo, a Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, tem implantado nessa gestão um plano de reestruturação
sítio histórico ali de Iguaçu Velho. Qual é o impacto dessa recuperação para nossa O cidade? impacto foi monstruoso. Aliás, você é o diretor de lá e você está sendo o líder, né, nessa Eu tive reestruturação, a felicidade, né? Saudar o rapaz. Marco Monteiro por essa escolha e nosso prefeito Rogério Lisboa, né? Não, eu vou lhe falar uma coisa. Nessa praia aí, esquecendo, vamos dizer a coisa até, tu imagina a política partidária, quem me conhece sabe que eu não sou envolvido nessa parte, mas não teve um prefeito que tivesse um olhar para o patrimônio histórico como o Rogério. Isso é um fato. São duas histórias para o patrimônio histórico, antes e depois. Nós estamos dando, o governo atual tem dado muita visibilidade a essa história da cidade, essa riqueza, né, uma riqueza patrimonial que na que tem na realidade cidade, né? é a mãe da Baixada Fluminense. É verdade. E Tudo começou aqui. Então, é um polo de história que ele é muito importante para todos os municípios, né? Os municípios do entorno, que são municípios filhos de Iguaçu. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa cada vez mais falada. Eu lembro que na minha infância era muito pouco falada na escola. Eu acho que hoje a gente mexe na autoestima dessa população toda do entorno, que hoje começa a se orgulhar de morar num lugar que foi tão importante para o Brasil, não foi só para o Rio de Janeiro, não. Naquele momento épico, era um ponto de entrada para o país adentro, onde escoava toda a produção. Nova Iguaçu foi riquíssimo naquela época, e onde a gente tem lá nossas ruínas que, pelo esquecimento do poder público passado, preservou. Eu sempre falei, foi preservado não pela conscientização, mas pelo esquecimento. E aí o que acontece? Nós somos a única prefeitura do estado do Rio que tem uma equipe de arqueólogos. Uma equipe de arqueólogos competentes, fazendo um trabalho maravilhoso de escavação, sabe? Achando os artefatos todos. A estação de trem de Tinguá foi totalmente restaurada, justamente para ser o primeiro ponto de amostragem desse material que está sendo encontrado, sendo resgatado, né? E, graças a Deus, hoje nós já começamos a sede da obra do nosso parque, aonde vai ter o Museu Pedro Nardelli, que foi o primeiro ambientalista que eu conheci na minha vida e que muito me orgulho de ser amigo dos filhos dele. Eu lembro que a gente era criança, seu Pedrinho para mim foi referência, que eu era uma criança que adorava bicho. E o seu Pedrinho foi o primeiro naturalista que eu conheci assim ao vivo, conversar como a gente está conversando aqui. E que me influenciou muito, sabe? A minha vida, depois quando eu quis fazer biologia, falei, não posso fazer veterinária, mas vou pelo um outro caminho. Aí fui fazer biologia. E então isso tudo vem somando com aquela bagagem que a gente vai tendo. Por exemplo, eu acho que o exemplo é a coisa mais importante da vida, porque você começa a admirar e querer, pelo lado bom da coisa, fazer um trabalho igual, melhor ou parecido, entendeu? Então eu vejo muito disso. E a gente teve a sorte de ter também, na minha opinião, o melhor secretário de Cultura nesse sentido da história, que é o Marcos Monteiro. Porque eu lembro que há muito tempo atrás, mas há muito tempo que eu não sei nem precisar quanto tempo tem, um grupo de vizinhos nossos lá do entorno, indignado da Fazenda São Bernardino, está caindo. A gente falou, gente, não é possível, a gente não conhece ninguém, IFAM, INEPAC, nada, vamos tentar. Vamos lá no Rio de Janeiro, que aquilo pra gente era uma novela. Pegar um ônibus dali para o centro do Rio, atrás, procurar o INEPAC, que não sei o que tem. E nós fomos recebidos lá com tapete vermelho pelo Marcos Monteiro, que eu nunca tinha visto na vida. Que na época ele era diretor de lá. Naquela época ele era diretor de lá, e a gente fez uma grande amizade por conta disso, pela afinidade nesse patrimônio histórico, e depois eu fui entender que ele também era daqui da Baixada, de Nilópolis. E aí a gente foi sempre unindo forças, um ligava para o outro. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, nada disso. Então tudo era mais difícil. Hoje, se a gente tivesse a facilidade do meio de comunicação que tem hoje, talvez a gente tivesse mais avançado. Marcelo, deixa eu perguntar, Marcelo, detalha para a gente, para o nosso público, tá? O que historicamente representa os achados
arqueológico que tem se encontrado ali na Vila Histórica? Olha, rapaz, eu acho de uma representatividade muito grande, porque através desse conteúdo a gente vai descobrir muita coisa que passou por ali, né? Numa vila que naquela época moravam 22 mil habitantes. 22 mil pessoas já moraram ali. Era gente pra caramba. Onde a maior gente que- tinha nós tínhamos 12 portos. Ainda temos as ruínas lá dos portos. Nós tínhamos teatro municipal. Entendeu? Nós tínhamos teatro municipal. Era um ponto muito estratégico de passagem. Teatro Municipal lá na região. Lá na Vila de Iguaçu. Entendeu? O professor Neoberto, inclusive, ele tem, e esse acervo o Marcos Monteiro ficou com ele, comprou da viúva, ele tem todo um descritivo de um censo demográfico que tinha, inclusive com nome. Seu João da Silva Sapateiro, seu fulano ferrador, entendeu? Porque para a minha rua, a Estrada dos Ferreiros. No final da rua era o Largo dos Ferreiros, onde justamente paravam todas aquelas mulas, aqueles cavalos, aquele negócio todo, para parar ali, para poder largar ali, consertar, vamos dizer, os pneus da época, que eram as ferraduras dos cavalos, né? E entrar em vila dentro. Entendeu? E tinha ali todo um cotidiano de uma vila pungente, né? Que estava em ascensão. E essas descobertas todas vão ser expostas tudo lá no museu. Vai ser tudo exposto no Museu Pedro Nardelli e já tem muita coisa exposta na estação de trem de Tinguá. Só que a estação ainda é muito pequenininha, então... E lá está aberto ao público de segunda a... Está aberto, principalmente eu acho que de quarta a domingo. De quarta a domingo. Segunda e terça eles abrem, limpam, funcionário, né, para manutenção, alguma coisa assim, mas para abertura, assim, mas aquele horário de movimento de turista mesmo, claro. Né? Porque é um lugar muito pequeno, né? Você perde energia, às vezes está com a porta aberta e sem fluxo de pessoas, né? Marcelo, em 2020, o prefeito Rogério Lisboa publicou um decreto declarando 2020 como o ano do patrimônio cultural de Nova Iguaçu. Desde então, muitas ações foram implantadas, e desde a recuperação da Torre Cineira até a Estação de Tinguá, que virou espaço cultural e de pesquisa. Fala um pouco pra gente. Rapaz, no dia que eu vi o decreto do prefeito, eu te confesso que eu tive uma emoção muito forte. Porque eu coloquei no grupo do meu bairro, a gente tem um grupo ali do bairro, que temos ali uns 240 integrantes. É um bairro rural. É Barão de Guandu? É Barão de Guandu, que na realidade é o Iguaçu Velho. O que acontece? Ali era o Iguaçu Velho, aonde tem a torre, aquele negócio todo. Mas, com o esquecimento do tempo, a população ali migrou para Machambomba, que se tornou Nova Iguaçu. E o reduto das pessoas que ainda ficaram por ali, elas foram para o outro lado, o lado esquerdo da estrada, um pouquinho mais à frente, onde é o lugarejo que hoje chama de Iguaçu Velho, porque tinha uma grande fábrica de papel. Então, aquela grande fábrica ali, ela empregava as poucas pessoas que moravam ali. E essa parte toda da antiga Vila de Iguaçu, ela foi ficando muito vazia. Foi esvaziando. Imagina, naquela época não tinha nada. Então, o que segurava a pessoa ali? Se tinha todo mundo migrado para Machambomba por conta da estação de trem. Porque o negócio era você minimizar, como toda época, né? Minimizar o teu tempo. E então a pessoa, não, vamos morar lá perto do trem. O trem leva para o Rio, enfim, aquela coisa toda, chega a mercadoria mais fácil. E com isso foi tendo a decadência da antiga vila. E aí, o que aconteceu? As pessoas saíram dali. Bom, e que ficou aqui, aí passou, os períodos foram passando, aquilo foi, a Fazenda São Bernardino era próspera naquela época, depois a própria Fazenda fez seus loteamentos oficiais, em determinado momento também da vida, aquilo teve uma ocupação vamos dizer, dos agricultores sem terra, e o INCRA de Vila de Cava até a Fazenda São Bernardino cedeu as terras, se eu não me engano eram 74 famílias, e aí elas tiveram
lá os seus benefícios de implementação para a agricultura, mas infelizmente não foram usados dessa forma. E aí depois eles saíram de lá, poucos ficaram, até porque, como a gente está tão próximo ao centro urbano, e uma coisa que eu acho que a política tem que rever isso, nós poderíamos ter um grande cinturão agrícola, principalmente por conta da reserva biológica, e esse cinturão não foi concretizado. Porque é mais fácil você criar um loteamento e te gerar dinheiro do que você arregaçar as mangas e ir para a terra. Isso é verdade, sem hipocrisia é essa. Entendeu? Então o cara tem lá aquela área enorme, vou fatiar isso aqui e vou vender. Do que ele pegar e falar, não, vou implementar uma cultura aqui. E que eu acho que a gente perde muito. Perde muito do ponto de vista comercial pela agricultura. Do ponto de vista ambiental, a gente perde mais ainda, porque era uma propriedade, vamos dizer, imensa, que morava ali 5 pessoas. De repente, aquilo começa a densar e com crescimento desordenado, como a gente sabe, é o histórico da Baixada inteira, onde vai esgoto e tudo mais. Para um meio ambiente de uma área super sensível, porque a gente está ao lado da Reserva Biológica de Tinguá, onde a gente produz água limpa, onde a gente precisa de uma biodiversidade ativa ali em harmonia, para a gente ter a água. Então, lá na frente, isso vai dar um problema muito sério. Entendeu? Esse pensamento, eu acho que a gente, enquanto poder público, tem que começar a pensar para esse desenvolvimento da agricultura, com criar incentivo para o cara falar assim, não, eu não quero perder minha terra, não. Eu estou tendo incentivo, vai ter um juros menor, como outros lugares têm, em Minas acontece isso, o agronegócio que move o nosso país. A gente está ao lado do arco metropolitano, entendeu? Eu vejo o produto agrícola do Rio de Janeiro sair das serras, que ainda pegam todas essas tempestades e tudo, e a gente tem uma parte tão agricultável, tão plana, que a gente poderia estar produzindo tanto, e infelizmente a gente perde. Aí perde na densidade demográfica, perde na qualidade de vida e todas as mazelas que vêm atrás disso. Entendeu? Então eu acho que isso tem que ser repensado. Da mesma forma que, graças a Deus, a parte histórica foi repensada, e como eu havia falando, que eu até me perdi nisso, no dia que o prefeito fez o decreto, eu li o decreto, eu fiquei altamente emocionado, que eu virei para o meu grupo do bairro e falei, olha só, até agora foi luta para o jogo começar. Agora a bola vai sair. E foi o que aconteceu. Porque desde o decreto do parque, a gente conseguiu restaurar a torre. Tem quanto tempo? 2020, né? 2020 tem menos de 2 anos. É muito novo. Porque 4 anos. É muito novo. Foi pós-pandemia. Foi pós-pandemia muito novo, porque tudo está passando tão rápido. Então, a partir daí, a gente conseguiu restaurar a torre, né, que estava caindo. Estamos construindo a sede do parque. Já tiveram 4 eventos significativos, que foram altamente históricos. A torre é de 1699 e a Santa Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, que a imagem fica guardada na catedral. Quer dizer, tivemos pela primeira vez uma missa campal ali no dia 15 de setembro, no dia da Santa. Aquilo ficou lotado. Depois tivemos mais 3 eventos ali, e o último agora foi o lançamento da campanha da Fraternidade, que tiveram quase 800 pessoas. Esse, inclusive, era o assunto da nossa próxima pergunta. A gente ia falar justamente sobre essa missa campal. E aproveitando, né, toda essa descrição que o Marcelo fez, a gente tem imagens aí que a gente pode mostrar não só a evolução da restauração da capela, né, da Torre Sineira, e também do quanto que foi modificando o lugar, né? Daqui a pouco o Bebeto vai colocar aí as imagens. E também um pouco das imagens do trabalho dos arqueólogos, né? Que foi muito interessante. E as pessoas poderem ver também a própria região, né? O que representa região belíssima, aquela linda, região linda. de coisa. Eu estou aguardando o Bebeto colocar as imagens aí, olha.
Marcelo, a torre como era, né? Aí já está no momento da restauração, né? Nos trabalhos de restauração da torre, que ela estava praticamente caindo. Agora, como ela está, né? Isso daí foi um dos eventos. Eu acho que essa daí foi a missa. De setembro, né? Setembro, esse é o nosso arqueólogo Diogo Borges, um rapaz altamente competente, sabe? Com um trabalho muito bacana. Eles estão catalogando todas as peças, tudo, né? Um trabalho demorado, árduo. Marcelo, deixa eu ver uma curiosidade. Quando você encontra uma pedra aí, como é que você consegue... Os caquinhos, né? Os caquinhos, identificar uma proximidade de tempo. Não, o que eles fazem é o seguinte, tudo que eles vão encontrando, eles vão guardando, né? Para depois, com calma, entrarem nessa seleção da situação do tempo. Mas pelas características de época, o tipo de porcelana, se é uma porcelana colorida de uma época, se é uma azul e branca de outra época, entendeu? Se já tem uma pigmentação de ouro de outra situação, entendeu? Então eles têm todo essa situação de características para poder conseguir desvendar isso, né? Vamos rodando aí mais algumas imagens. Daqui a pouco a gente vai voltar na Torre E ainda Cineira. tem o teste de carbono, né? Que o teste de carbono é que identifica. Essa questão do tempo, né? Olha o material higienizado aí. Até porque tem material pré-histórico aparecendo. Muito interessante. Isso é muito interessante. Tem uma colher, né? Localizaram colher. Cachimbos, isso aí é estrada, né? Isso é a estrada real, que ela fez 200... Estrada Real do Comércio, ela fez 200 anos agora, de calçamento. Então a gente volta ao tempo e você começa a fazer a reflexão seguinte. Ela tem 200 anos de calçamento, provavelmente quando o Brasil foi descoberto em 1500, ela já era uma trilha de índio. Sim. Olha aí o parque, ó. Então foi aproveitar dessa trilha de índio, porque já existia, para entrar país adentro. O calçamento que o Conrado Jacob Niemeyer fez foi para melhorar, para o progresso chegar. Porque você imagina numa época de chuva subir essa serra com sem calçamento. Esse lugar deslumbrante aí é o nosso parque. E a nossa vertente dessa muito história... Bonito, né? Lindo. Isso é a reserva biológica do Tinguá, né? São 26 mil maracanãs. Isso aí é a visita do piquenique literário que a FENIG organiza isso com os foi estudantes. Na represa de Rio Douro. Isso. Aquilo é um espetáculo. Isso também é lá no parque. Ali é um negócio espetacular. É uma ação da FENIG com os estudantes da rede pública. Esse lugar, para mim, é a pérola da caixa de joia. Fala um pouquinho desse lugar da represa pra gente. Essa represa, o que acontece? Ela foi feita com tanto carinho pelo Paulo de Fronten, né? Que quando a água acabou no Rio de Janeiro, Dom Pedro II já sabia que tinha esse potencial hídrico todo aqui e acabou lá por conta do desmatamento, na época das fazendas de café, aquele negócio todo. A cidade do Rio de Janeiro chegando gente, né? Vindo da Europa, vindo para cá, aumentando aquela situação toda. E a água acabou. E aí, como é que faz? Aí Dom Pedro II sabia que tinha essa potência toda de água na reserva biológica do Tinguá, porque ali já era um ponto de passagem estratégico, que lá em cima tinha uma cidade, que hoje a gente chama de Machu Picchu brasileira, que é Santana das Palmeiras, que a floresta engoliu essa cidade. Interessante. E essa Santana das Palmeiras, o Barão de Pati, não existia globalização. Isso é Minas Gerais. Não, isso é Iguaçu. É Iguaçu. É Iguaçu. Só que as pessoas esquecem que todo mundo que fala Nova Iguaçu, o pessoal acha só a Baixada. E nós temos as serras. As serras. Só que nossas serras são áreas verdes, elas não têm ocupação. Entendeu? Porque o centro de Tinguá, ele está para a Serra de Tinguá, aquele lugarejozinho de Tinguá, como Guapimirim está para Teresópolis, no pé da serra. Sim. Você entendeu? E essa cidade desapareceu. Essa cidade está lá em cima. Você sobe pela Estrada do Comércio e ela está lá em cima. O nome é Santana das Palmeiras, que seria de Isabelópolis. Petrópolis de Pedro, Teresópolis de Teresa e Santana de Isabel, da princesa. Da princesa Isabel. Só que o que aconteceu? Naquele tempo não tinha a globalização que nós temos hoje.
Evidente. Então existem umas cartas do Barão de Pati para o filho, dizendo que com a confecção da Catedral de Santana, ele conseguiria o título de Visconde do Imperador. Só que naquela época, que era por volta de 1854, o Barão de Mauá estava lançando a primeira estação de trem do Brasil. E o que aconteceu? Coincidentemente, na mesma época. E aí foi quando a estrada começou a perder o volume de gente, porque você saía dos barcos do fundo da Baía de Guanabara, pegava o trem e subia para Petrópolis. Tu vai ficar andando em lombo de mula? Jamais. Jamais, se o trem chegou. E aí teve a decadência de Santana das Palmeiras. Então, esse esquecimento... Então, só para me situar, a Santana das Palmeiras está mais ou menos em que trecho aqui ali? Ele está na parte mais alta do Tinguá ali, como? Quando a gente vai para Teresópolis, não tem o Soberbo, que tem aquela vista do Soberbo que você vê? Sim, maravilhoso. Santana das Palmeiras é a mesma situação. Ela tem uma vista que ali era um ponto estratégico, que as comitivas vinham de Minas, e quando chegava ali, via o fundo da Baía de Guanabara. Se vinha barco, falava, ó, vamos descer, porque os barcos estão chegando. Porque eles eram assaltados no meio do caminho. Então, sim. quanto mais rápido você descesse e pegasse a embarcação, mais fácil. Então, aquilo, na realidade, ele se tornou também esse lugarejo. Então, essa praga de assalto... Isso é antigo. Realmente antigo. E aí, vamos voltar aqui com as imagens da Torre Sineira, né? Porque a gente vai viajando, né? A gente vai viajando. É sensacional. A história explica, né? A história explica. Até o presente, né? Até o nosso presente. E a gente poder pensar no futuro, né? O passado, ele diz as coisas sobre o nosso presente e o nosso futuro. Até os erros que aconteceram, né? Exato. Ele tá vamos tudo ver ali. Se a gente não erra ali, ó. Erramos lá atrás. Exatamente. Mas vamos voltar com as imagens da Torre Sineira para a gente falar justamente sobre essa questão de você passar a receber pessoas nesse lugar, né? A gente era uma ruína e que, de repente, virou um ponto de encontro social, um ponto social e religioso, educativo, que eu acho mais importante. Porque eu estou vendo isso lá no meu próprio bairro, como isso está mexendo na estima das pessoas, como as pessoas, a partir desse patrimônio histórico, estão pensando em melhorar suas propriedades para o receptivo turístico, para transformar em pousada, para receber, às vezes, até para um almoço, um café da manhã. A gente tem um grupo de ciclistas muito forte. O Chico Pinheiro está fazendo um trabalho maravilhoso de sinalização das trilhas. Sabe, eu acho, inclusive, que vale, Miguel, você convidar ele, porque é um trabalho que ele faz há muitos anos. E eu lembro que mas há muitos anos mesmo, o Chico criou uma cadernetinha feita à mão, que ele, de bicicleta, apaixonado também pelo patrimônio, ele vinha marcando em quilometragem. Saindo de Nova Iguaçu, entendeu? Ele criou um mapinha naquela cadernetinha. E hoje, o trabalho dele aflorou. Ele teve a oportunidade de ter esse reconhecimento desse trabalho dele. Está numa posição, até pela Secretaria de Meio Ambiente, onde ele está podendo desenvolver isso e ajudando muito essa comunidade que ele conhecia toda. Porque uma coisa puxa a outra. Para fazer todo esse circuito de ciclismo, você acaba tendo que melhorar o acesso. Aí você melhora o acesso, nisso você já tem que colocar uma iluminação, você já tem que puxar uma segurança. Então as coisas vão vindo a reboque, esse progresso. Então esse desenvolvimento do turismo está sendo muito importante por isso, porque ele está trazendo uma organização para aquela região. Porque independente do turismo, ela ia crescer. Só que de uma forma desordenada. E o turismo, com todo esse equipamento que a gente tem sendo mostrado, você tem ali uma ferramenta de poder capacitar, porque você já vê as universidades, a Universidade Rural envolvida nisso, com diversos cursos. As outras universidades particulares têm mais dificuldade nisso, mas você já vê os alunos comentando que existe. Entendeu? Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí vão vir vários trabalhos, eu acredito que para os próximos anos, para ajudar a somar a toda essa coisa que a gente quer. Que a gente só quer mostrar o quê? Que esse lado transforme conceitos, né?
porque a gente foi tão estigmatizado que Baixada, Nova Iguaçu era violência, coisa feia. Então a gente tem aí a reserva biológica mais linda do estado, que a maior parte dela está dentro de Nova Iguaçu, onde tem espécies classificadas até em extinção, e a gente ainda tem ali. Aquilo ali a gente tem floresta primária. Se você parar para pensar que quando o Brasil foi descoberto, aquela árvore já estava lá e ela continua lá, tem que ter um respeito a um ser vivo desse. Com certeza. Exatamente. E o Marcelo até adiantou para a gente os nossos assuntos que a gente já tinha separado aqui, que são potencial turístico, que isso tudo propicia, né? E também a questão dos passeios ciclísticos, né? A gente lembra que teve acho que foi na festa do Aipim, que 200 ciclistas participaram ano passado. Nossa, agora eu fico impressionado, 200 ciclistas, eu acho que passa mais do que isso à noite na quinta-feira. Só à noite, Só né? à noite na quinta-feira, uma coisa de louco. Eles percorreram da Praça de Vila de Cava até a Praça de Xinguá. Sim. Ali, mais de 15 quilômetros, passando por todos esses pontos. Esses pontos Antigo históricos. Porto, Estrada Real do Comércio, Torre Cineira. E a gente tem vários segmentos, né? Porque tem o pessoal do cavalo, vem gente de longe, vem gente de Xerém, faz esse circuito todo. Porque é muito agradável a pessoa que gosta de andar a cavalo passando por essa situação toda. As ruínas da fazenda do Barão de Guandu, que o meu bairro acabou ficando com esse nome do Barão de Guandu. Primeiro que o Barão de Guandu foi o primeiro presidente da Câmara. E ele tinha uma fazenda grande lá, naquela região. Quando o povo migrou para o Iguaçu Velho, hoje do outro lado, por conta da fábrica de papel, aquilo ali, aí foi... a prefeitura na época colocou uma escola municipal que levou o nome de Barão de Guandu. Então aquela escola, por conta do nome, foi ficando o nome daquele bairro, como Barão de Guandu, entendeu? Para você ter uma ideia, nós formatamos um circuito de turismo histórico que sai da Fazenda São Bernardino, passa pela Torre, passa pelo Porto, ele vai à beirada do Rio Iguaçu, ele faz o entorno lá no Arco Metropolitano, passa pela fazenda do Barão de Guandu e volta para a fazenda São Bernardino, 10 quilômetros. Marcelo, ali sempre que a gente ouvia falavam em cemitério dos escravos, E uma vez eu ouvi do Marcos Monteiro dizendo que nunca houve cemitério dos escravos. É verdade. Então explica pra gente, na verdade. Vou te explicar. Ali é o cemitério. Na realidade, se a gente voltar ao tempo, infelizmente o escravo era tão, vamos dizer, subutilizado, né? Isso é histórico, né? Cruelmente subutilizado, que imagina escravo ter um cemitério especial para eles. Não tem sentido. Não faz sentido historicamente, não que não mereça. Mas a gente é histórico, né? E aquilo ali, na realidade, era o cemitério dos nobres. Tanto é que tem de uma catacumba lá, não me recordo o nome dele agora, que era um comerciante riquíssimo daquela época, que é aquela catacumba que ainda tem lá. Mas no decorrer dos anos, aquilo foi ficado como cemitério dos escravos, aonde as religiões de matriz africana fazem suas oferendas, essa coisa toda lá. A gente tenta desmistificar isso. Por quê? Porque gera um conflito, né? A pessoa chega para ver um patrimônio e de repente tem aquelas oferendas todas lá. Nada é contra a religião de ninguém. Então a gente está tentando minimizar isso e que eles continuem até fazendo em outros pontos, que ninguém quer entrar nesse conflito. Até porque, e explicar que ali era o cemitério Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos, por acaso. E eu acho que talvez essa situação dos homens pretos remetesse a escravos, entendeu? Mas a sede do cemitério era essa. E a gente está falando justamente, né, Miguel, dessa questão do turismo, né? Bom, esse é o nosso desafio, né? Virar essa página de uma cidade estigmatizada pela violência, pelo abandono. Essa cidade da região metropolitana, elas sempre crescem, né? São expansões que vão sendo em razão da grande
cidade, da capital, Sim. né? E aí acaba não tendo um planejamento habitacional, natural. estrutural, etc. Mas com a riqueza que é própria, né? Própria, Sim. né? Natural, própria. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou no Parque Natural de Nova Iguaçu, Parque é eu lindíssimo. fico feliz da vida, porque é um rejuvenescimento, né? De É. energias positivas, né? Então, como você vê esses investimentos no patrimônio histórico, na atração de turismo, as infraestruturas que precisam ser como se diz, investidas para que atraia o nosso público, aquela região com potencial turismo sem danificar, né, sem desmatar, sem causar danos ao ambiente e essencialmente às pessoas, né? Porque o dano ao Sim. ambiente nós que somos as primeiras vítimas, não é isso? Somos nós, todas as doenças vêm justamente da natureza estar, por exemplo, a dengue. Por que a dengue? Por causa do desmatamento, por causa, né, do lixo, da água acumulada. Então, a maioria das doenças vem desde o momento que o homem mexe na natureza. Vamos dizer, aquele vírus estava quietinho ali, incubado ali não sei quanto tempo, e de repente mexeram numa forma errada. E a doença surge, né? Isso daí... Mas deixa eu... Uma determinada vez eu fiz um passeio guiado lá com a Secretaria de Cultura, através do nosso secretário Marco Monteiro, e eu vi um comentário, parece que havia uma proposta de fazer ali um condomínio de residências naquele entorno ali para ajudar a alavancar aquela região. Isso procede? Rapaz, muitas coisas são faladas, né? São muitas ideias vêm, né, para a situação. Mas eu vejo, de fato, que tem muitas propriedades particulares ali. Teriam que as pessoas terem esse entendimento, porque não tem como a gente obrigar a A ou B a fazer isso ou aquilo, né? Mas eu acho que automaticamente, a partir do patrimônio, como eu tô vendo isso na minha frente, as pessoas vendo esses eventos acontecer, cada evento chegar mais público do que o outro, né? Você vê, nós tivemos 4 eventos, cada um está evoluindo mais do que o outro. Na quantidade, na formação do público. E esse último, então, foi uma coisa espantosa. Esse da campanha da fraternidade. Da campanha da fraternidade, quando o padre perguntou, e o padre é muito entusiasmo pela história, e quando ele perguntou quem está vindo aqui pela primeira vez. Então as pessoas nascidas em Nova Iguaçu, às vezes até na região, nunca tinham entrado ali. Até porque as 8 paróquias principais que estavam envolvidas no evento são todas desse entorno. Então, teoricamente, as pessoas eram todas desse entorno. E as pessoas não tinham o conhecimento, não, primeira vez que eu venho, sabe? Então, é uma coisa que você fica pensando, uma ferramenta que tem esse potencial transformador. E a beleza também dessa torre, né? O que significa historicamente, o que significa a questão da religiosidade, da reunião das famílias no entorno, né? Você fazer um evento ali que a gente teve artesanato, teve música, teve maracatu, teve a missa, né? Que reuniu inclusive, tanta gente. Eu achei muito interessante que o padre fez questão de convidar outros religiosos de outras religiões, já que o tema da campanha da fraternidade era esse, né? Da amizade, da união, e foi muito bacana ver isso que teve. Entendeu? Essa coisa ecumênica, essa coisa ecumênica foi muito bacana. Eu acho que essa energia, a energia quando é boa puxa coisa boa, né? Sim, com certeza. Isso é essa lei da atração, né, e da reação. O que representa, às vezes as pessoas tocarem, tem o que, 300, 400 anos essa torre? Né? Ela é de 1699. Antes dela havia uma capelinha de pau a pique, né? Quer dizer, na realidade, a história de Nova Iguaçu, quando a gente fala que está 300 anos, né? Como é que a gente está tentando... Não, do município? É do município, 191 anos. Mas ela é bem antiga. Muito mais antiga do que isso. Muito mais antiga. 191, na verdade, é da cidade. Da cidade, do município. Né? Mas ela é muito mais antiga. Se ela foi, como a gente vê aí, só o calçamento tem 200 anos,
Aí você imagina quantos 200 anos antes tinha dessa trilha para entrar Brasil adentro. E para frente, o que a gente espera? Vai ter um museu? Eu acho que para frente a gente espera duas situações fortes. Foram dois ganhos que a gente teve muito grande com esse governo Rogério de Lisboa. Uma, esse reconhecimento e essa revitalização do patrimônio. E outra, o estreitamento do governo municipal com a chefia da Reserva Biológica, que é federal. E pela primeira vez ter a chance de, através de visitação guiada, entrar dentro da reserva para conhecer essas represas históricas maravilhosas. Entendeu? Isso. Então, isso eu acho que foi um grande ganho, porque aí você tem um ganho ambiental, um ganho histórico, né? Você vai ter... Já está acontecendo, as crianças estão indo à represa, principalmente a de Rio Douro, que é um museu a céu aberto. Eu digo que ela é mais bonita que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, porque elas são mais ou menos da mesma geração, mas aqui, por ter a exuberância toda da Mata Atlântica preservada, e aí ter a sede ali, lógico, é menor do que o Jardim Botânico, que o Jardim Botânico era um palácio, né, um imperial, sim. E ali, como a gente tem ali alguns detalhes, por exemplo, tem aquelas ninfas de ferro fundido, que foram confeccionadas pelo professor de Rodin. Rodin, tão importante para a Europa, para a França, e o professor dele, na época, que fez aquelas ninfas que estão até hoje lá no meio da... Augusto Beluse Carrier, que aí você fica na frente daquela ninfa, meu Deus, veio da França, pelo professor de Rodin, que o mundo inteiro vai... a França para ver o Rodin, e a gente tem aqui as ninfas no meio dessa floresta tão bem preservada, que são monumentos, por exemplo. Aí eu falo como biólogo, como sempre fui apaixonado pelas questões da Mata Atlântica, as árvores que tem ali, eu vou te falar uma coisa, uma das grandes emoções da minha vida foi quando eu entrei dentro da Reserva Biológica e tinha um mateiro que infelizmente faleceu no centro de Tinguá, que se chamava Seu Walter. E seu Walter falou, Marcelo, tu gosta de árvore? Eu falei, sou apaixonado. Ele falou, então eu vou te levar numa que você vai rezar no pé dela. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Quando eu me dei de conta com aquele monstro, eu não sei nem te dizer. Olha, eu acho que eram uns 15 homens para abraçar aquele Jequitibá rosa. Que eu olhei para aquilo, eu chorei. Ajoelhado, eu, seu Walter, chorei abraçado aquilo ali. Eu falei, meu Deus, Jesus Cristo, quando nasceu, você já estava aqui, um ser vivo desse. Impressionante. Então você fica emocionado com aquilo. E eu fui para conhecer 9 árvores que são classificadas como extintas, que chama tapinhoã. Esse tapinhoã ele tem um nome científico, Mesilaurus navalium, e é um tipo de canela amarela, que eu conheci essa história do tapinhoã almoçando lá em Tinguá, na pensão Capixaba, que a dona Terezinha era a dona da pensão e o seu Walter é o marido dela. E eu falando de árvore, ele falou assim, é uma pena a gente não conseguir reproduzir essa árvore. Aí eu fiquei curioso com aquilo, mas reproduzir o quê? Ele falou, não, nós temos ainda 9 árvores, que elas é classificada oficialmente como extinta, que ela foi mais extraída como pau-brasil na época, só que o pau-brasil, como levava o pau-brasil, em vários momentos da história, todo mundo falou, não, vamos reproduzir o pau-brasil, toda escola no Brasil tem que ter um pau-brasil. Quando o Brasil fez 500 anos de história, toda escola levava uma muda de pau-brasil. Sim. E várias instituições fizeram produção, e esse tapinhoã, que só tem 9 árvores lá, tinha uma pesquisadora da UERJ, se eu não me engano o nome dela era Norma Albarello, que ela fazia pesquisa na cura do câncer. E ela queria isolar um componente porque tinha uma vertente que os índios curavam câncer através dessa planta. Só que ela não conseguia as deliberações para ela seguir esse projeto pelo governo. Então ela fazia alguma coisa oficiosa e o seu Walter era o guia. Que eu entrei dentro da Reserva Biológica, que eu fiquei muito, o que mais me chamou a atenção, e eu quando criança, sempre fui uma criança que andava em mato. O Parque Municipal de Nova Iguaçu hoje, que é uma pérola, eu era garoto,
eu pensava assim, meu Deus, isso daqui uns anos vai acabar. E hoje eu fico mais feliz e emocionado, porque ele está melhor do que há 40 anos atrás. Incrível. Porque né? naquela época tinham vários sítios lá dentro do parque, várias ocupações erradas, e hoje não tem mais aquilo. Hoje a floresta tomou conta daquilo, ele é muito mais bem cuidado. Que Então, beleza. graças a Deus, não conseguiram fazer um condomínio de BNH em determinada época da política. Eu nem lembro que eu era governador que queria fazer isso, não conseguiram. E aquela história do BNH caiu para trás e conseguiram lá, acho que foi Vicente Loureiro, no governo lá atrás, se eu não me engano, era Borniante, do Mário Marques, e conseguiu fazer o segundo geoparque do país. Então, foi como foi feito lá o parque. E a gente, graças a Deus, tem o Edgar Martins, que hoje é o nosso secretário de Meio Ambiente, que era um menino que criou-se naquela região, apaixonado por aquilo, e aquilo, na realidade, o parque era um elefante branco. Pô, colocar uma pessoa para gerir aquele parque tinha que ser uma pessoa que fosse ligada. E esse menino foi gestor do parque em vários governos, independentes, partidos, porque aquele era elefante branco, primeiro contramão, para chegar lá, mesmo estando praticamente dentro do centro de Nova Iguaçu. Uma estrada horrorosa. Ninguém naquela época dava valor ao meio ambiente, então não tentavam nunca melhorar aquilo. Né? E a visão, graças a Deus, foi modificando. Porque hoje aquilo também é uma joia do município. É uma joia, realmente. Entendeu? Todo mundo fica deslumbrado. Então fica deslumbrado com descobre. aquilo. E aí, lá no Tinguá, a gente ainda tem essas situações de muita coisa que está lá dentro e ninguém sabe ainda o que restou. Entendeu? Há muito que descobrir. Muita coisa a descobrir. Marcelo, deixa. A gente está chegando no final da nossa podcast de hoje, né? Prazer estar aqui com vocês, A muito gente grande. agradece, assim, eu sei que você teria aqui assuntos para ficar aqui falando por 2, 3, 4, 5 horas, né? E sem que cansasse a gente, que é mais importante, né? Mas a gente quer pedir que você, agradecer que você aceitou o nosso convite. Fica feito o convite para nós voltar em outros assuntos para dar continuidade a essa história ali da nossa parque histórico de Nova Iguaçu, arqueológico de Nova Iguaçu. Mas eu queria pedir a você que fizesse suas considerações finais aí pelo nosso... Olha, eu me sinto muito honrado nesse momento ter sido convidado para ser chefe do Parque Histórico, né? Pelo Rogério e pela Érica, a primeira-dama, que é muito sensível a isso tudo, né? Toda essa causa, ela sabia desse trabalho que eu já fazia. Eu sempre disse o seguinte, estando no governo ou não, vou continuar fazendo o mesmo trabalho. É um trabalho que a gente faz por amor, está ali do meu lado, né? Cidadão. Está ali do meu lado. E a gente que gosta dessa cidade, essa cidade que eu só tenho que agradecer, que tudo que eu tenho de bom na vida foi ela que me deu. Rapaz, você quer ver me botar maluca, falar mal de Nova Iguaçu. Fala mal de Nova Iguaçu comigo, não, eu pego fogo. Sabe? Mas o iguaçuano é muito orgulhoso, né? Nossa, essa terra é abençoada. Muito orgulhoso. O que eu tenho de bom, eu agradeço essa cidade e sou grato demais a ela. E Marcelo, o que vem aí à frente aí? O que você vem vislumbrando? Eu vejo um futuro muito bonito para o parque. Muito bonito, a gente já está pensando não só nas questões históricas, mas nas questões ambientais do parque. Por exemplo, as áreas ociosas, a gente pensa já em fazer os reflorestamentos naquelas áreas que estão de capim colonial, que a gente precisa criar ilhas verdes pela cidade para baixar a temperatura. Sabe, eu acho que é uma pauta importantíssima, essa que chama-se de resiliência climática. A gente precisa fazer vários pontos verdes pela cidade. É um governo que planta muita árvore, principalmente por conta da legislação das compensatórias ambientais. Sabe? Então, eu vejo vários pontos, tanto na arborização urbana, como em vários pontos da cidade que tem a vocação para virar pequenos bosques. Sabe? Então eu acredito que a gente vai ter muita coisa boa, aonde esses pontos acabam virando atração turística. Porque você cria ilhas verdes, onde os animais silvestres que vivem pela cidade, eles também vão.
E aí você imagina quando o europeu dá tanto valor ao que eles chamam de watching birds, né, os americanos também, né, que é o turismo de observação de pássaros. Então o cara paga para ir ver, fotografar e tá com aquele binóculo. Então só isso, se você for pensar, só isso já é um nicho. Eu particularmente eu conheço 4 grupos grandes que eles criam todo um roteiro para isso, desde a hospedagem, quer dizer, eles chegam com dinheiro, vão se hospedar, acordam de madrugada para poder ver a cantoria dos pássaros, os pássaros acordando, depois vão gastar em almoço, vão gastar em lembranças, que eu acho que a gente tem que começar a explorar isso. Camisa dos pássaros da nossa cidade, das borboletas da nossa cidade, das árvores da Mata Atlântica da nossa cidade. Essa história do tapinho... É esse o desafio do artesanato também. Exatamente. É uma coisa que eu... Linkado ao artesanato. Bastante. Por exemplo, eu vejo essas cidades, a gente vai tirar dentro e tudo, o pessoal tem um cara que trabalha com aquelas esculturas de passarinho de madeira morta. Ele pegou aquela madeira morta, esculpiu o passarinho, pintou, e aí colocou o nome e vende aquilo. Entendeu? Então a gente tem um potencial muito grande. A nossa identidade cultural, patrimônio, através do artesanato, né? Exatamente. A nossa natureza aqui é muito rica. É uma cidade rica de natureza, de história. História, principalmente, é o concurso, porque aqui tudo nasceu. Então, se nasceu aqui, a gente tem que ter respeito à mãe da gente. É verdade. Cidade-mãe. A cidade-mãe é importante. A gente tem que isso e disseminar para essa criançada que está vindo aí. Porque, Miguel, pra gente já passou, cara. Eu tô chegando aos 60 anos, tô correndo, preciso ter mais 30 anos com saúde. Amém. Pra gente poder chegar aos 90 aí bem e desenvolvendo esses projetos todos. Com certeza. Sabe? Porque a gente vai estar plantando para essas gerações que estão vindo, que lá atrás nós não tivemos essa educação. É verdade. Porque se a gente tivesse tido isso lá atrás, a gente estava mais à frente. É verdade. Então, aproveitando que a gente tem que trocar energia, aqui, Miguel à mão, Marcelo, fazer aqui uma corrente positiva, isso aí. Uma corrente forte pela Mamãe Guaçu. Isso aí. Mamãe Guaçu. Mamãe Guaçu. Obrigado, Marcelo. Obrigado a Marcelo. vocês, um prazer estar aqui, muito grande, muito grande. A gente volta com essas palavras aí do Marcelo Reis e pensando a história da cidade, pensando o ambiente, a riqueza ambiental de Nova Iguaçu, a riqueza histórica, cultural, principalmente a riqueza do povo de Nova Iguaçu. A gente termina esse podcast e em breve uma nova edição. Obrigada.